minha vida. Tudo. Representa uma segunda família, rapaz. Porque, tirando a minha família, a segunda família é o Sete Copas. Eu estou no meio do jogador, nem que é de Prudente, colega da gente, mas parece que está junto com a sua família, né? Ah, de tudo isso que aconteceu, aconteceu comigo porque eu sempre fui um cara apaixonado pelo Sete Copas. Toda a vida eu fui uma pessoa apaixonada, sempre gostei do bairro. É cobrança, a gente briga, a gente xinga, mas no fundo a gente gosta disso aqui. Isso aqui representa alegria pra gente. O Sete Copas foi fundado, o Guilherminho, pai do filho do velho Guilherme Kuhn, que é irmão do Finório Raul, né? Põe um armazém aqui, a venda era lá embaixo. Aí abriu a estrada aqui em 48, ele pôs uma vendinha aí, ele fez o campo aí, né? E a venda famosa do Sete Copas era o point, era o ponto de encontro de todos no final de tarde e principalmente as sextas-feiras, os sábados, os domingos principalmente, né? Então os proprietários falavam, é a maior tristeza quando o time de futebol vai jogar fora porque capava o movimento do armazém, da venda. A venda ficava pobre de pessoas, porque 80% partia com os caminhões lotados de jogadores, de torcedores, amigos, né? Tinha o bairro Aviação, né, que tinha o campo aqui um pouco mais para baixo ali, a 800 metros abaixo mais ou menos. Aí depois subiu aqui para cima, né, aí formou o Sete Copas. Eu sei que ele foi fundado há quase 70 anos, que era o próprio pessoal que morava aqui, principalmente a família Kuhn, tinha os estabelecimentos comerciais aqui e tal, e o pessoal se juntava e começava a jogar futebol e criaram a área do campo e ficavam batendo bola e isso foi crescendo. A criação do time masculino aqui veio antes até do meu pai. Logo que meus avós chegaram, então tem aí o time, já tinha o time, já jogavam. Depois veio com o meu pai e isso foi de família, de pai para filho, de vô para neto e assim foi continuando e está até hoje. Uma vez fizeram uma briga muito forte aqui, o avô da gente aí não deixou os filhos jogar mais. Se for para brigar não vai jogar mais. Aí o vô deu outra chance, aí daí nunca mais acabou. Aí. Tinha um ano mais ou menos, saiu uma briga muito braba, machucou gente, né? Com o time de Jabaquara lá de Prudente, aí o velho, dono do pai do Raul Kuhn, cortou, tirou o campo, mandou tombar e plantar milho, né? Aí ficou sem campo um ano, aí a turma cramou, o velho queria dar o sítio aí, meu pai conversou com ele, cedeu outra vez. E está até hoje. E jogava muito baralho aqui, sabe? Tempo jogava muito baralho nas casas dos outros, né? Nas vendas, assim, a venda lá embaixo tinha jogo de baralho direto. Então apelidaram por Sete Copas e está até hoje. Ali sempre teve a mesinha do dominó, do baralho, enfim. O que você faz num lugar desse se você não tiver amigos e um bate-papo no final de tarde, né? Então eu enquadrava na época como anti-estresse. Se o pessoal não subia um dia para a venda, ficava mal. Sabe, você vinha da cidade e parava na venda, batia um papo, conversava, isso era muito comum. Então, Breno. Olha. E a avó? Deixa eu mais aqui. Sabe uma hora lá? Uma hora eu vou lá. Vamos 100 anos no verdade. Mais tempo. Acho que quando eu fui pra cidade não era uns 15 anos. Tinha o pessoal que já se organizava, né? Era meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora por aí. O pessoal já tinha o caminhão pronto para ir, montava todo mundo. Aí tinha os 2 times, que o primeirinho e o segundinho, né? Aí dali já ia para Caiabu, ia para Mariápolis, ia para Martinópolis, Floresta, Montalvão, essa região nossa aqui, rodeava tudo. Caravina, né? Que um time muito bom também tinha lá, Jacaré. E aí juntava, o pessoal ia, montava no caminhão e saía. O motorista era o Ninim, o Dionísio Kuhn. Era um Mercedes bicudo azul. E até no meio tinha até no meio da carroceria tinha uma capota, né, de cerado. Então instalava ela aí e nós ia. Debaixo de chuva com tudo. Era uma coisa do ônibus, claro, né? Quase, né?
Veja bem, no sítio naquela época não tinha ônibus. Tinha 1 ou 2 jogadores que tinham um jipe, tinha um caminhonete, não cabia. Aí nós pegávamos o caminhão, tinha banco em cima da carroceria, sentava o jogador em cima, aí nós ia até Caiabuta, Içandá, tudo aqui em volta, aqui nós fazia tudo com o caminhão, tudo pelas estradas de terra, né? Porque no asfalto não podia. Foi a Meliópolis que nós fomos jogar, até um pouco foi comigo e outro pouco foi com o Vitor. Aí chegou lá, não sei o que eu estava morando em Prudente, e aí deixaram, aí no fim não quis vir ninguém comigo, aí vieram tudo na caminhonete do Vitor. Não é que não quiseram, porque a turma falou, não, nós vamos tudo com o Vitor, se você quiser você vai sozinho. Aí eu peguei e fui sozinho, aí eu não vim nem para cá, eu fui para Prudente e o Vitor trouxe a turma aqui. E sobrou acho que 10 pessoas lá para trazer. E eu tava de caminhonete, e aí todo mundo montou em cima, e eu vim do bairro de lá de Ameliópolis, Ameliópolis, se eu não me engano, é Ameliópolis, de lá aqui com esse monte de gente em cima da caminhonete. E foi inusitado, a gente veio parando nos bairros, comemorando e bagunçando. Isso aí marcou muito, porque foi muito engraçado. Todo mundo queria jogar no primeirinho, porque o primeirinho era o time principal, porque era melhor, mas tinha que passar pelo segundinho. Que geralmente o segundinho era o time mais fraco, vamos pôr assim, né? Com pessoas mais velhas, mas os novos também jogavam no segundinho primeiro, para depois passar pelo primeirinho. Parecia que era uma peneira para chegar no primeirinho. Mas muitos dos nossos que jogavam no primeiro, quase que todos passaram pelo segundinho, que é uma experiência, né? Mas para chegar num time melhor, vamos pôr assim, porque quem é que disputava então algum campeonato? Era o primeirinho. Na época tinha muita gente, então tinha o Brasilzinho que jogava de manhã e depois à tarde tinha o Sete Copas, tinha o primeiro e o segundo. Então como tinha muita gente, aí montaram esse Brasilzinho de manhã cedo. E era um time bom, dava um time bom. Então eles jogavam de manhã porque tinha muita gente, não tinha espaço para muita gente jogar. Mas foi sempre, aí durou aí, 10, 12 anos ou mais. O primeiro é o jogador melhor, né, cara? É que fica para jogar no titular. E agora o que faz o preliminar é o segundinho, né? O segundinho, no caso, era o pessoal que não tinha muito afinidade com a bola. Era, vamos dizer assim, um pessoal menos competitivo para disputar, e esse era toda a região. O segundinho, o pessoal ia mais cedo, disputava assim, 2 horas, tem que estar lá para jogar, 2h30, 3 horas, 4 horas acabava, e daí começava o primeirinho, que o pessoal era um pessoal mais habilidoso, um pessoal mais, né, que sabia jogar mais. E nós não queríamos saber, nós torcíamos por o primeirinho e pelo segundinho, para não perder nenhum. A história que me fez ter maior vontade, as histórias dos campeonatos rurais que tinham, né, antigamente, quando ia para os jogos de caminhão para outras cidades ou para outros campos. Então, aguçava a curiosidade. O clima era bem quente, rapaz, porque como você vê aqui, o campo não tem nenhuma segurança. Então tinha jogo, pessoal tudo em volta do campo, era aquela gritaria e saía bastante confusão.
era um clima quente, era um clima de grande disputa. Eu lembro perfeitamente que o Campeonato Rural daquele ano, 1983, nós transmitimos vários jogos, transmitimos as semifinais e na final desembocou com os dois grandes times, né? Palmeiras de um lado e o Sete Copa do outro. Nós tivemos aí um campeonato diferenciado, um campeonato realmente acirrado. E a gente até nem acreditava que ia chegar, né? Mas a gente fez assim, porque era um time mais caseiro, né? Não tinha muito pessoal que não fosse do bairro. Foi o pessoal do tio Nininho, que era o Miroca, né? Que era o filho do tio Nininho Miroca, o Tony, o Bazan, que era um dos herdeiros, tinha uma fazenda aqui embaixo, até hoje ele, né, mora em Prudente. Eles que começaram a fazer, vamos participar, só participar, por fim entrou, o primeiro campeonato que entrou já conseguiu o título. Essa ideia surgiu de uma reunião que nós tivemos aqui no bairro Sete Copa, de reunião para festa. Aí alguns jogadores citaram a questão do disputar o campeonato amador rural. Aí na época era eu que tomava conta. Eu peguei e falei pro pessoal, falei, ó, gente, rural, aí não se joga, não é assim não, rural é uma coisa séria, um campeonato muito difícil, muito complicado, tem muitas equipes boas, vamos ter despesa, vai ter tudo isso aí e tal, tem que ver se todo mundo pode ir, porque não pode faltar. Mas a gente tinha um grupo muito unido, né, entendeu? E dentro de 15 dias nós já estávamos com a equipe filiada da Liga Prudentina de Futebol. À noite tem reunião, o pessoal da diretoria, né? Fazia reunião e tal, organizava certinho onde ia ser o jogo, quando sabia onde que era pela CEMEP, né? Sorteava os jogos, né? Aí saía a tabela e daí organizava tal, durante a semana, à noite, dali organizava, tal jogo vai ter tal hora, tal, acabou. Teve várias reuniões e aí se mostrou, né, para os diretores, para os fundadores do time de futebol, que era interessante testar essa força nossa num campeonato sério, organizado, com bandeirinhas, com árbitro, e houve esse interesse. Nessa época nós montamos a equipe, né, praticamente a equipe base do Sete Copa, que vinha jogando, que era uma equipe muito boa, e fomos acertando amistoso, né. Algum jogador que machucou, que a gente via que não tinha condições de continuar, a gente substituía ele por jogadores do mesmo nível. E aí nós entramos no campeonato, no qual nós fomos campeões, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa mesmo. Foi uma de todas as equipes que eu montei, foi uma das melhores. Não foi a melhor, mas foi uma das melhores. Era o Lito Bazan no gol, João Vicchiato central, o Zé, o Ninim de volante, o Dionísio Kuhn, volante, Miroca do meio de campo, Toninho ponta direita, o Zéza de centroavante, o Ari Vicchiati o Donir de meia direita, o Ari Vicchiati de meia armadora, e o Genor, meu irmão, de lateral direito, e lateral esquerdo o Roberto Kuhn. Tivemos aquela partida lá no campo do Rio 400 em Prudente, quando o Sete Copa foi jogar contra o Aeroporto. Era mando do Aeroporto. Já não era mando do Aeroporto, já nas quartas finais. O que aconteceu? Deu problema no veículo do Sete Copa, que vinha levando os jogadores para Prudente, né? Que era do sítio, mas foi para Prudente. Chegou lá, o time do Sete Copa chegou com 40 minutos atrasado. Mas tinha lá na hora do jogo, tinha 6 ou 7 jogadores. Aí o time do Aeroporto entrou em campo com 11, e eu peguei meu time e levei para o vestiário. Fui até o juiz, falei que eu tinha tantos jogadores, ele falou que era permitido entrar. 7 jogadores, mas com um que estava lá por estar, porque ele estava com extensão na perna, então ele foi assistir a partida. Mas se ele não se entrasse em campo, não dava a quantidade para começar o jogo, dava como WO, né? Nós perdíamos a partida, então ele entrou. Nós entramos, aí eu falei, mas como é que vai fazer com o uniforme? Ele falou, sem uniforme não pode entrar. Aí eu fui conversei com o pessoal que estava jogando lá, acho que era uma equipe do Correio. O pessoal era meu amigo, eles me cederam a camisa. O nosso uniforme era vermelho e branco. E o que o pessoal me cedeu era amarelo e preto. E entramos com 7 e ganhamos um jogo de 1-0.
com 7 jogadores. Fizemos gol com 7 jogadores e ganhamos o jogo praticamente o primeiro tempo inteirinho, jogamos com 7 jogadores, ganhamos, aí foi chegando, o pessoal que foi chegando, foi trocando, foi entrando. Aí conseguimos ganhar de 1-0. E nós saímos com muito pouca gente dentro e acabamos ganhando o jogo com o gol do Cláudio. Eu lembro, foi um jogo quente pra caramba, cara. Saiu até um pouco de briga lá. Até bateram num cara de lá, um tal de Carneiro, um branquinho, que torceu pra nós, sabe? Ele era torcida, mas torcia pro 7 Copas. E apanhou dos caras do Caravino lá. Só por, acho que, ignorância dos caras, né? Mas foi muito legal. Todo mundo ficou contente, porque nunca tinha ganhado um campeonato. Ganhou e conquistou o primeiro lugar, né? Veio lotado de gente pra cá e comeram churrasco, e cerveja até as tantas da noite. Só que eu não bebia, eu não sou de bebida, né? Mas a turma bebeu até cair. O de 83, que foi contra o Caravina, ele foi um jogo truncado, um jogo com bastante reclamação da torcida. E o gol da vitória dos 7 Copas foi do Cláudio. Veio da direita, do lateral direito nosso, o Denilson, e aí passou pelo Almir no meio campo. E ele tocou ela na meia pela direita para mim, no municipal ali. Aí eu peguei e entrei e dei um tapa por cima do goleiro e fiz o gol. Foi um gol que a gente até já estava com dificuldade, né? Porque não saía. Quando saiu o gol, aí que a partida esquentou. E foi até o final da partida. É uma partida que acho que ainda foi uma... esse Palmeirinho do Limoeiro, que nem eu falo, os times que mais encrencava com nós era eles. E saiu o Cláudio quando fez o gol, ele... Até agora que eu estou lembrado, o Cláudio quando fez o gol, ele foi na torcida do... Era o Palmeirinha do Limoeiro, se eu não me engano. Aí ele foi na torcida, aí a hora que acabou o jogo, quis pegar ele de pau lá, mas foi gostoso. Aquilo tudo foi muito gostoso. Apesar da confusão tudo, mas ser campeão é ser campeão, né? É gostoso. E aí eu saí beirando o alambrado assim, xingando palavrão e acenando assim, né? E passei no banco também, fazendo gestos, né? E aí continuou o jogo depois, depois no fim deu o rolo. A hora que acabou o jogo, o Gira, já é um juiz que apitava o Gira, ele era... sabia já do lance, né? Daí ele pegou e já foi pro lado do vestiário, catou a bola, terminou o jogo e já foi pro lado do vestiário correndo, e a nossa turma, a maioria, foi também. E eu não sabia de nada, eu não achava que ia dar briga. E no que eu fui sair, o Pedrão, que jogava de zagueiro, me deu um chute nas pernas, eu caí, aí eu fui levantar, veio um ponto esquerda que jogava para eles, de Álvares Machado, pulou em mim, assim, de pé, assim, pegou no meu rosto, o pé, no peito, assim, machucou tudo eu. Aí naquilo o Almir Kuhn, o Aldino, e o baiano Tomiazzi, tudo veio ali, o Niquinha, aí começou só cercar assim, não deixaram bater tanto em mim, mas eu apanhei bem, hein. Minha mãe chorava lá fora no coisa, e a torcida deles queria me bater mesmo bem depois do lance, eles queriam bater em mim ainda. Brigaram muito no campo. O meu irmão mesmo, se não fosse o Cláudio, ele tinha tomado uma que eu não sei se ele levantava. Mas... E eles não gostavam muito do Cláudio. E ele também, né, ia na torcida quando fazia gol. Foi muito assim, emocionante, que eu nunca tinha disputado uma final de um campeonato, e logo no primeiro eu com 18, 17 anos, fazer o gol. Aí no decorrer do campeonato a gente já tinha pego um pouco de birra assim do adversário, né? E foi logo para a final com eles. E aí eu extrapolei um pouco assim, e aí acabou dando confusão. Mas foi uma emoção única até hoje para mim, foi. Já fiz gol em final de regional para Indiana, em jogos decisivos assim, em Prudente, nos campeonatos, mas que nem a de 83 nunca sai da minha cabeça, não. O time do 7 Copas era um time muito forte, um time que tinha grandes jogadores.
me partia até para um dirigente na época, o Lito Bazan, que ele conseguia agitar o ambiente do futebol rural, né? Eu acho assim, que eu ajudei, eu participei, mas também os jogadores participaram. Os jogadores, nós somos unidos, sabe? Os jogadores, eles confiavam em mim, porque você sabe que toda equipe tem que ter um líder. Tudo, se não tiver um líder, ele não funciona. E o pessoal aqui do bairro, eles confiavam muito assim. Eu falava, vamos fazer assim que dá certo, vamos fazer assim que dá certo. Pra você ter uma noção, o Sete Copa era uma equipe que ela entrava em campo brigada. Os jogadores brigavam um com o outro no vestiário para ganhar o jogo. Quando chegava no segundo tempo, eles conversavam, mas brigava, conversava de brigado, não é brigar de pancada não, brigar, ó, vão pegar, vão assim, ó, tá caindo em cima de você tá falhando, tem que correr, sabe? Então essa era a união que tinha o Sete Copa. Eu acho que a gente foi campeão por causa da união, deles ter procurado os atletas certos e o modo que eles tratavam as pessoas aqui, eles acolhiam a gente como se fosse da família. Foi um campeonato, né, assim, gostoso, a gente disputou o campeonato todo, sempre na ponta. Aí quando terminou o campeonato, só de você pegar uma taça e erguer já é muito emocionante, né? A gente fica lá, não tem palavra para a gente descrever uma situação dessa, mas é muito emocionante. Primeiro campeonato entramos para brincar, para participar, né? Não brincar, para participar. E ganhamos. E depois aí teve alguns jogadores daqui que já não jogavam mais, assim, todo ano tem uma nova equipe, um time assim, né? Aí pegou o melhor jogador de fora, pegou outro e trouxe, né? Aí nosso time ia ganhar, pelo jeito ia ganhar fácil, né? Aí eu precipitei e escrevi na parede ali, Sete Copa B do Rural. Aí a gente perdeu a final. E aí depois os adversários nossos vinham jogar aqui, zoava da gente pra caramba. Era tudo jovem, né? Então no segundo campeonato, bom, se a gente foi campeão no primeiro, e a gente fez um time acho que até melhor do que o primeiro, e aí a gente achou que ia ganhar também, né? Aí não, esse ano nós vamos levar de novo, nós vamos ganhar de novo, e no final das contas não ganhou. Então quer dizer, não cantar antes que não ganha, né? Tem que jogar, senão não ganha, né? Eu tenho bastante colega, né, de fora aqui, coisa. Aí sempre zoa, né, a gente, porque chega lá, se for o campeão, o primeiro diz que ia ser o segundo, mas não é sempre assim, né? E a gente fazer o quê? Tinha que aguentar, né, o sarro dos caras. Na final de 88 mesmo, a gente chorou pra caramba lá dentro, né? Vários atletas choraram lá. E elas ficavam preocupadas, né? Porque o time estava bom. Perdeu um campeonato. Aí vai no outro, foram lá e chegaram juntos, chacoalhou um pouco lá, foi bom. A gente foi disputar Sete Copa e Montalvão na final, em Prudente, na final. E aí os meninos de Indiana jogavam lá, para Montalvão, então, e a gente brincava de salão para eles, lá na Indiana, para o time deles. E a gente falava, na final nós vamos ganhar de vocês. E naquela final foi 2 jogos, eu fiz 3 gols. Fiz 2 em um e 1 no outro. Aí no primeiro jogo a gente ganhou de 2, acho que 2-0, e no segundo jogo ganhamos de 3-0. E eu fiz 3 gols. Eu lembro dessa decisão de novena, né? Dentro do Caetano Peretti, numa decisão. Aquela cara de bancada lotada, doido. A rádio ali esperando para anunciar, radiar o jogo. Ô, cara, você quer o quê? Para nós, que era aqui do rural, né? Porque nós é rural. Nós não é nós é do rural, não é urbano. Para nós é essa senhora, rapaz, você sabendo que lá na sua casa alguém está escutando o rádio lá, ouvindo os caras falar seu nome, tudo, rapaz, aquilo é de emocionar. Acho que foi onde mais a gente se perde aí, né? E a gente não tem preparo para essas coisas. Quando se acha numa situação dessa, não tem bigode que não treme, filho. Mas a minha emoção maior foi esse dia, filho. E todo jogo, eu sempre joguei bola com emoção. Mas aquele dia foi o fim da picada, filho. 90 foi foi no auge no meio auge do Cláudio, né?
corria bem na zaga, é difícil passar por nós, então tinha... eu acho que 90 foi um dos melhores campeonatos que teve. A única história que eu lembro do lado do Sete Copas foi o atraso dele. Que o mando de jogo era nosso e o fardamento dele era compatível com o nosso. Eles tiveram que voltar a buscar esses fardamentos ainda e virou aquele rolo e demorou, mas saiu, conseguimos jogar, entendeu? Alguns imprevistos, como tem, sabe que tem mesmo. E umas 3 expulsões, 2 de cada lado, um do lado. Era coisa de futebol. A turma era meio fanático aqui para a bola. Aqui o campo aqui era tudo cheio de gente em volta aqui que... Por isso que eu falo, às vezes o rural era muito mais vantajoso assim, a motivação, do que você disputar um amador na cidade. Eu preferia aqui. A década de 80 foi de ouro mesmo, porque disputou o campeonato, ganhou 3 campeonatos e ficou vice mais 2 ou 3. Vice então foi, né? Porque tem os troféus tudo guardadinho aí, então foi a melhor época. Antigamente tinha muita gente e hoje já não tem mais torcida em campo. Hoje você vai jogar bola aí, tem 2, 3 ali fora ali, quando o cara vê que o jogo está muito ruim, já pega e vai até embora, aí fica sem torcida. Naquela época era muita torcida, era muito fanática. A torcida do Sete Copas era muito, por ser um clube amador, por ser um clube pequeno assim, amador, né? Era muito grande, né? Era pais, filhos, irmãos dos jogadores. Esse pessoal acompanhava o time. Esse pessoal era fiel ao time. Eles iam mesmo. Eles iam, fosse o jogo aonde fosse. Agora a torcida de antigamente era fanática, hein? A torcida geralmente ia tudo no caminhão. Era um fervo. E aqui era tudo fanático. Então eles se preparavam, ia, gritava, torcia, que nem doido lá. Tinha vez de 2 caminhões lotados de torcida quando ia jogar, sabe? 2 caminhões lotados. Só homem, né? Rapaziada e só masculino. Mas quando é aqui no campo, nossa senhora, tinha umas mulheres que... Tinha uns 10, 12 mulheres que era gritar mesmo. Você vê lá no bairro Sete Copas, lá quando eu era mais novo, eu jogava lá pro Jacaré, e o campo enchia de mulherada, aquele monte de gente, né? E elas xingavam a gente pra caramba. Tudo parente, mas xingava, cara. Era até gostoso aquilo lá, viu? Eu lembro disso até hoje. Então elas Jacaré e Sete Copas sempre foi rivalidade, era pegado mesmo. Então na beira do campo tinha xingação, tinha aquele clima de mais tenso, né? Mas nada que chegasse a ser mais grave, mas que tinha. Eu acredito que o fanatismo faz parte do futebol. Elas encaravam mesmo o pessoal de Sombrinha. Não tinha boca com elas não. Elas, quando o jogador às vezes pisava na bola, elas partiam para cima de Sombrinha. Porque a única diversão aqui no Sete Copas antigamente era o futebol. Então nós todos os domingos assistimos o jogo de futebol, às vezes saímos com eles também. E aí surgiu a ideia de ter um time feminino também. Para montar o futebol feminino foi por volta de 90, 91, que aí nós tínhamos uma galera bacana de meninas que gostavam também de jogar. Então aí nós começamos no futebol de salão por volta dessa época mesmo, de 90, 91. E pelo prazer de ver o pessoal jogando no futebol de campo, acompanhar. Então nós fomos pegando gosto desde pequeno e resolvemos montar o time. Estava no auge o time do Sete Copas dos masculinos, né, os homens. Eles estavam disputando bastante campeonato e a gente pegou e se reuniu e que fizemos um time também. O time feminino foi montado assim, tem umas meninas que tinham futebol aqui, que tinha time de futebol, time de vôlei. E esse pessoal, por intermédio do Delfino Golfeto, que era administrador da fazenda Capixosa, Delfino Golfeto sempre gostou de vôlei e tal, sabe? E a Capixosa começou a promover isso aí. Então, praticamente, quem começou com tudo isso aí foi o Delfino Golfeto. Ele que era o cara que organizava. Nós tratávamos de fábrica de aguardente Capixosa.
Agora, nós tínhamos lá uma propriedade, devia ser em torno de uns 160, 170 hectares. Cultivávamos a cana-de-açúcar, industrializávamos ali. As partidas eram apitadas assim, alguns dos colegas da gente, dos meninos que ajudavam, né, a gente no futebol, que apitava. Tinha a Hilda também, que na ocasião fazia a Faculdade de Educação Física e também instruía muito a gente. O Donir também, que sempre foi muito parceiro. O Delfino, que era da Caprichosa, o gerente da Caprichosa, ele sempre deu muita força também para o futebol feminino. Às vezes a gente treinava assim, não era muito não, porque a gente não tinha muito tempo, cada um tinha os seus afazeres. Mas a vontade era tão grande que a gente acabava indo brincar na quadra e acabava sendo um treino para a gente, era um treino, mas não tinha nada de aquecimento, não tinha nada de alongamento, a gente ia jogando, era assim. A vontade era tanto que ia jogar. Na verdade, eu acho que futebol de campo para mulher tem que ter um preparo físico um pouquinho mais, assim, pelo tamanho do campo, né? Eu acredito que foi isso. E na ocasião, essa quadra que nós temos aqui no bairro Sete Copas era uma quadra nova, iluminada, bem fechada, bem legal. A gente disputava assim, entre nós mesmos, sabe? Fazia os timinhos e disputava e treinava aqui. Mas a gente chegou a jogar até em Maracaí. Vinham os times de fora aqui e a gente também saía. Vários times, Indiana, Caiabu. As rivalidades do nosso time do Sete Copas era tanto do futebol de campo como da quadra e o feminino, sempre foi Indiana em primeiro lugar, Caiabu menos, e no futebol de campo, Jacaré. O bairro Jacaré também tinha bastante rivalidade. Quando tinha os campeonatos, não chegava a sair briga, mas era bem rival mesmo do Sete Copas. Realmente, nosso convívio, nosso futebol foi resumido praticamente numa rivalidade que eu resumo assim, o Sete Copas. O Sete Copas acho que foi o maior rival do nosso time daqui de Indiana. No meio de semana, quando falava, nós vamos jogar contra o Sete Copas, cara, a pegada era outra, era rivalidade mesmo. Nesse período que eu estava grávida, era muito engraçado mesmo jogar. Por quê? No começo eu até escondi um pouquinho, porque eu achei que as meninas, por exemplo, iriam parar e eu iria parar também, eu não queria parar. Então, toda vez que a gente ia jogar, quando elas descobriram, elas entravam na minha frente. Na verdade, elas deixavam um pouco eu jogar com medo, lógico, de eu levar alguma bolada, alguma coisa assim, e eu ficava brava, porque eu queria jogar. O jogo que mais me marcou foi contra o time de Maracaí. Eles vieram aqui e nós ganhando de 2-0 e eu achava que nós estávamos perdendo, de tanta vontade de ganhar que eu estava. Quando o time feminino terminou, porque aí foi assim, um foi casando, foi mudando, outro estudou, foi trabalhar fora, aí o time do Sete Copas terminou. Mas sempre ficou aquela saudade, porque era tão gostoso reunir, porque o bairro Sete Copas sempre teve assim, muita gente, nas fazendas, nos sítios, então tinha muitas famílias. A rivalidade era Caravina e Jacaré, bairro Jacaré, né? Bairro Caravina e bairro Jacaré. Isso aí eram os dois mais rival que tinham com o Sete Copas. Tem até hoje, na verdade, né? Para mim, o rival mesmo era o Palmeirinha do Limoeiro. Esse era o rival mesmo, os Caravina para nós era uma coisa de doido, a gente nunca queria perder para eles. Um dos grandes rivais do Sete Copas é o Jacaré, por conta da proximidade geográfica, o Indianense, também porque é próximo,
Coronel Goulart, que a gente sempre brinca com eles, acabou se tornando um rival pelo número de partidas. Caiabu tem uma rivalidade muito grande. E Santa Luzia. O Sete Copas sempre jogou muito contra Santa Luzia e o Primeirinho tem poucas vitórias contra esse time. Aqui é a venda onde muitas vezes nós fizemos reuniões nesses bancos onde o pessoal está jogando baralho. Reuniões improvisadas. Lá está o Roberto, o Cícero e o Danico fazendo um. Olha o Tony. O juiz era de Prudente, o juiz que marcava para nós. E o Raul Kuhn caiu na área e um tal de Toninho, que morava lá na Jabaquara, deu um chute nele assim, fundou o rosto dele para dentro. Naquela época dava-se a garantia, ia buscar um cheque, trocava o cheque. Isso fazia o movimento, né? E muitas das vezes a própria venda bancava um time que vinha principalmente de Prudente jogar no bairro para poder gerar movimento na venda, para vender cerveja, para vender refrigerante, vender sorvete. Isso era muito comum. Quem aguentava o time nosso era o Raul Cunha e o Dionísio, né? Que era o dono do armazém. Eles aguentaram muito tempo nesse campeonato. Dava caminhão, dava fardamento. Eles ganharam dos prefeitos, assim, alguma vez, né? Mas a maior parte era esse que garantia tudo. Garantia de time. Eu trabalhei uns 20 anos ou 30 no armazém dele lá. Todo jogo eu que dava um litro de pinga e dava garantia, né? 100 conto. Ia o Urubrão jogar, dava 100 reais. Aquele tempo era cruzeiro, né? Nós dava nota de 100 mil cruzeiros para eles, e depois no outro domingo nós ia lá buscar e dava o mesmo dinheiro e um litro de pinga de agrado, né? A gente ligava para a rádio, anunciava que ia acertar um jogo, e a rádio acertava o jogo para a gente. Vamos pensar, vir uma equipe de fora, a gente dava pelo menos o dinheiro da gasolina, o dinheiro do óleo diesel. Se a gente fosse para fora, também seria nessas mesmas condições. Toda a vida era feitos os jogos amistosos dessa forma. O que mudou da época que nós, da época de 80 para cá, a forma de jogar, a cabeça da molecada, né? Que hoje a molecada vamos dizer assim, meio não, inteiro mala, não respeita a opinião, eles querem fazer a gracinha deles e tal. Um tempo era mais na raça, mais na trombada, e hoje é mais no toque e na malícia, né? Hoje é mais malicioso do que um tempo, né? Os jogos de antigamente está bem diferente de hoje em dia. O pessoal que jogava com vontade, com garra, vinha mesmo para fazer uma partida bem legal, bem disputada. E hoje em dia a gente percebe que, como tem outros lazeres, outras atividades, eles não têm aquela garra de jogar com aquela vontade mesmo e disputar, fazer um jogo bem bonito, bem legal mesmo. Hoje está diferente. Naquela época era mais força, o pessoal tinha mais garra, mais força. Hoje joga mais tranquilo. Antigamente tinha mais disposição, os jogadores se entregavam mais. Hoje é muito corpo mole, só briga. O pessoal não se preocupa em jogar. Dirigir um time hoje é muito difícil, porque muita gente não tem responsabilidade, não tem o mesmo amor que a gente tem pela camisa, pelo bairro, pelas pessoas aqui. Então não é fácil, financeiramente não é fácil, psicologicamente não é fácil, porque são muita gente
E às vezes você não agrada todo mundo, né? Então não é fácil, muito difícil. Até o Vitor falou de acabar, de abandonar o time. Até ele saiu até fora, porque nós temos o grupo e ele falou de acabar o jogo, acabar com o time. Aí uns entravam em contato com ele e falaram, não, eu vou parar mesmo. Aí eu liguei para ele no meio da semana, falei, Vitor, se você for parar, aí passa a agenda que nós não vamos deixar acabar não. Eu falei, mas não pode deixar acabar, o time não pode, a gente não pode, é que é uma tradição o futebol. A maioria dos jogadores de fora, sendo de fora, eu creio que por não termos mais tantos moradores aqui como antigamente, né, para fazer parte do time, jovens assim, né, para continuar. Então necessita de pessoas que venham compor, né? Ah, não tem tanta gente aqui mais, né? Muitas pessoas mudaram. Mas, por exemplo, muita gente que joga, que hoje não mora aqui, mas morou aqui, tem raízes aqui. São pessoas que fazem famílias que são enraizadas aqui, mas se mudaram. Como isso aconteceu no Brasil inteiro, o chamado êxodo rural. As pessoas mudaram para a cidade, mas tem raízes aqui. O pessoal, a maioria, foi para a cidade, né? E a geração nova não gosta tanto que nem a geração passada gostava do futebol. Financeiramente se gasta muito, né? Se você for somar o ano todo, uniforme, combustível para ir aos jogos que não são todos no bairro, você acaba ajudando algumas pessoas do time que não tem condição às vezes de se deslocar, então você tem que ir buscar, às vezes em cidade fora, num bairro afastado, imprudente, então não é fácil. Hoje nem tanto, mas antigamente ia fora o juiz metia a mão. Isso daí o juiz roubava mesmo, então a mais confusão era mais por isso. Às vezes saía um gol do adversário e anulava, outro, então a confusão girava mais em forma de... Eu creio que seria mais em forma em cima disso daí. Aqui no Sete Copas tem muita pressão em cima do juiz. É o time da casa, é o adversário. Porque como eu trabalho em Prudente e tenho um convívio vasto com o pessoal do futebol, o pessoal sempre fala, jogar no Sete Copas é difícil, o juiz lá rouba demais. E é verdade mesmo, a gente rouba mesmo. A gente rouba às vezes pro time da casa, a gente às vezes rouba pro adversário. Isso daí tem a história e é real isso daí. Não adianta você querer fugir, porque o juiz sempre puxava pro time mesmo. Então é isso daí, nunca tem aquela história, até que não empata o jogo, não acaba. E era mais ou menos isso daí. Não tinha uma preparação o juiz. Hoje não, hoje os caras são mais um pouquinho, né, inteligentes, que entendem um pouquinho de regra, mas antigamente ninguém entendia nada. Eu tenho um pouco de receio do time acabar, por não ter mais a quem continuar a história, né? Nós vamos ficando cada vez mais velhos, os velhos vão indo embora e os mais novos também estão ficando velhos e não está ninguém para tapar o buraco. E aí, com consequência, a identidade vai se perdendo, né? Eu acredito que é muito difícil acabar. Eu gostaria que não acabasse. Se tiver alguém em alguma sequência, não acaba nunca. Agora, se o pessoal falar em parar mesmo, aí vai parar. Se não tiver um que incentiva, que nem hoje tem o Vitor, que nós temos o time aqui no sábado, por causa do Vitor, porque se não é o Vitor, não teríamos time no sábado não, porque o pessoal daqui não se motiva muito. Eu tenho muito assim, tristeza e medo que o time do Sete Copa acabe. Eu acho que a vida do bairro Sete Copa também é o time. Se chegar a acabar, como a gente já viu com um tempo meio paradinho, me entristece muito. Eu gostaria que continuasse assim pro resto da vida. Essa continuidade mesmo de pai para filho, de avô e tal, e passando de geração para geração, isso mostra que o resgate aí dessa cultura do esporte e levar o nome Sete Copas Futebol Clube, isso começa mesmo dentro de casa. Por quê? Porque o filho vai assistir o pai jogar, ou o avô jogar, o neto no caso. Então isso incentiva ele a jogar também.
A continuidade de gerações aqui é importantíssimo, porque começou com nossos avós, depois os nossos pais, depois a nossa turma, hoje os nossos filhos e futuramente peço que continue com os nossos netos, se Deus quiser. Eu queria mais que meus filhos mantessem esse time aqui. Do que assim, tivesse alguma proposta de jogar num profissional assim, não faço nem tanta questão. Mas se eles aqui honrassem a raiz da gente aqui, para mim seria mais gratificante ainda. Porque foi vivido em cima disso, né, a vida inteira. E sei lá. Quando eles não vão pro jogo, que nem ontem o Gabriel, era para ter ido ontem jogar lá em Oswaldo Cruz. E ontem ele não foi lá, foi uma morte para mim. Mas tem que ter os filhos, os netos, eles têm que puxar a fila. Eles têm que transformar o bairro com vida. Eles têm que fazer despertar isso nos jovens que vêm vindo, né? E que o esporte é salutar, é maravilhoso, é saudável e tem que ter mesmo. Eu teria prazer em ter os filhos jogando aqui, né? Onde meu avô jogou, meu pai jogou, eu joguei. E jogar junto com eles também, para ter a mesma oportunidade, a mesma sensação de ter jogado com meu pai e com meu avô, ter a sensação de jogar com os meus filhos, né? É uma coisa que é bom que riu na turma, né, cara? Eles anexam a turma um com o outro, porque se não fosse o futebol, o que seria embora dessa turma, me conta? Eu acredito que o time tem que ser o pulmão do bairro Sete Copas, ele tem que continuar sendo o pulmão. Eu faço aqui um apelo para os que moram lá, não deixar esse pulmão ser tomado por bactérias ou por qualquer outra doença, que não pegue uma pneumonia, que esse pulmão do Sete Copas, o time de futebol do Sete Copas, que ele continue grande e forte como sempre. E mesmo que tenha que buscar jogadores de fora, que pegue patrocinadores da própria cidade de Indiana, mas que o bairro não pode perder o time de futebol. Eu joguei com meu pai e meu avô durante uns 5 anos, né? Jogar com o pai já por ser uma diferença de idade não tão grande, já é um privilégio. E ainda conseguir jogar com o meu avô é uma coisa excepcional. E os dois juntos também não tem o que dizer, né? Eu gostaria que esses novos aqui do bairro abraçassem mesmo esse bairro com carinho, que nunca deixasse de estar presente nas coisas aqui do bairro, que amassem mesmo, que continuasse fazendo tudo de bom que sempre nós fizemos aqui e que esse bairro permaneça eternamente. Eu acredito que o time, não só para mim como para todos, mas principalmente para mim, foi o respeito. O respeito a todos com igualdade, independente da idade, independente do sexo ou de qualquer posição aí econômica. Então o time de Sete Copas, todos tinham o mesmo valor, então isso foi importante para mim. A apresentação do Sete Copas para mim é a minha base, né? Principalmente na minha área, por ser professor de educação física, está estritamente ligado ao esporte. Acho que a influência do Sete Copas me fez seguir essa profissão, essa área, né? Eu gosto de um futebol, hein, rapaz? Eu não tenho muito pensamento de parar, não. Até que os caras estão me dando camisa aí, não tenho muita vontade de parar tão cedo, não. Até que as minhas pernas me ajudar, eu quero estar junto com o grupo. Eles são muito dedicados, sabe, se dedicam demais e se entregam de corpo e alma pelo futebol. E para as pessoas do Sete Copas, desde o mais velho até o mais jovem, que continua sendo sete copense, né? Continua tendo essa raça, essa gana e vestindo a camisa deles, bairro Sete Copas, que é maravilhoso. Gratidão pelo apoio que eles me deram aqui, pela recepção que eles tinham comigo, consideração e respeito que eles tinham por mim. Representa tudo na minha vida. O que eu mais pensava na minha vida era jogar no time do Sete Copas. E eu sinto falta até hoje. Eu não vou na beirada do campo porque eu tenho vontade de jogar, mas como que vai fazer, né? Então a gente não joga, então...
pelas raízes que tenham. Sete Copas não. Sete Copas jamais se acabará. Olha, o Sete Copas para mim, o coração está aqui. Todo fim de semana eu estou aqui e quero estar aqui até o final da minha vida. Se Deus quiser, eu quero beber essa água daqui. Se puder me enterrar aqui,